Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Gilberto Chagas, catador de material reciclável, fotógrafo conceitual, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre política, né? A gente faz uns vídeos, né? Porque a gente está dentro da quebrada filosófica, né? E essa quebrada filosófica, cara, é filosofia de rua, é pensamento, né? De massa, né? E o que acontece é o seguinte: a gente está falando sobre questões ideológicas, né? Uma coisa, por exemplo, que nós, catadores e catadoras, deveríamos tentar entender e deveríamos tentar compreender. Como as pessoas também, no geral, desculpa, viu, galera? A garganta tá meio bichada. Como as pessoas deveriam entender, né? Então, por exemplo, a gente vive num sistema democrático, né, onde a gente elege nossos representantes, né, a gente faz a democracia participativa. O que é democracia participativa? A gente se organiza em associações, em cooperativas, a gente se organiza em sindicatos, a gente se organiza em movimentos sociais, a gente se organiza em grupos. Para quê? Para buscar e lutar por direitos. Lutar por justiça social, lutar por implementação de políticas públicas que venham atender a nosso público, que venham atender a nossa comunidade. Né? A gente luta também por dignidade, por tudo que seja bom para as pessoas, saúde, acesso à saúde, educação, lazer, né? E tem a questão da solidariedade de classe também, né? Apesar, por exemplo, eu sou do Movimento Nacional dos Catadores, é o MNCR, mas, por exemplo, há pouco tempo atrás eu fiz alguns vídeos falando sobre a escala 6x1, isso é solidariedade de classe. Né? Eu não trabalho, por exemplo, no mercado formal de trabalho, mas eu conheço pessoas, tenho amigos que trabalham, minha companheira já trabalhou muito nisso, né? Eu conheço gente, né? E muitos de vocês aí devem ter familiares próximos aí também, ou vocês trabalham nesse sistema. Quer dizer, a gente pratica solidariedade de classe, né? E o que acontece é uma coisa assim, a gente tem que começar a ter senso crítico, né? É, Quando a gente fala de governança, então uma coisa que os catadores e as catadoras deveriam entender bem é sobre a questão político-partidária. Né? Ah, mas você está falando sobre política partidária, não sei o quê. Como eu falei, a gente a gente trabalha a democracia participativa. Por quê? Porque a gente vai eleger a democracia representativa. Né? Então, por exemplo, não adianta nada, por exemplo, a gente eleger, por exemplo, um presidente de uma linha progressista, igual, por exemplo, a gente, nas eleições passadas, a gente elegeu, por exemplo, o presidente Lula. Eu tenho muita crítica, cara, como o governo federal está conduzindo a política, né? Não está atendendo os catadores como deveriam atender, mas eu também tenho um entendimento que é o seguinte: existe um Congresso e existe um Senado que blinda muita coisa. A gente está vivendo tempos, por exemplo, de polarização política. Não dá, por exemplo, para o presidente fazer tudo que ele quer de vontade, né? Porque a gente vai ter sempre um Congresso e um Senado contra. Então, o que os catadores e as catadoras têm que entender que é o seguinte: a nível municipal, existem as prefeituras, que governam lá o território, né, onde a gente vive, o município, a cidade que a gente vive. Então, tem o prefeito, e tem os vereadores, né, que fiscalizam, que criam leis, né, fiscalizam os gastos da prefeitura. Né? Então, o que acontece? Ah, tá, eu vou eleger um prefeito que eu me identifico com a pauta dele, ou dela, né? Um prefeito, uma prefeita. Então, eu acho que ele é progressista, eu acho que ele vai ajudar os catadores, as catadoras, tá, beleza. Eu vou votar nessa pessoa, eu vou dar meu voto de confiança para essa pessoa. Não, aí tudo ok. Só que você tem que ter um entendimento que é o seguinte: você tem que olhar quem são os candidatos a vereadores também que você vai votar. Então não adianta você colocar uma pessoa que vai apoiar, por exemplo, a implantação da coleta seletiva, que vai criar um secretariado, que vai ter todo aquele apoio, mas votar numa Câmara de Vereadores, por exemplo, que ele não vai ter maioria, por exemplo, para poder liberar um orçamento, criar políticas públicas, né? Fazer o programa de coleta seletiva funcionar. Né? Ele tem que ter gente lá que trabalha, que entende, que fiscalize também os gastos dele e vice-versa, né? Então a gente tem que aprender a votar. Do mesmo jeito os governos estaduais. Existem os estados, né? Que aí é uma governança maior, que governa um território maior, que são os estados, onde estão os municípios, né? Tem o governador e tem a Assembleia Estadual, né?
E aí onde estão os deputados estaduais. Também não adianta nada você votar num governador que, tipo assim, quem aí que vai fazer coisa contra o povo, que vai aumentar, que vai privatizar, que vai não sei o que, não sei o que. Cara, são discussões muito complexas. A gente está falando sobre representatividade, então você tem que olhar bem. Quem que esse candidato a governador ou governadora, né? Quem que ele representa? Ele representa os patrões? Ou ele representa os trabalhadores? Ele representa os fazendeiros? Ou ele representa o homem e a mulher do campo? Ele representa a indústria? Ou ele representa o setor médico? Quer dizer, ele representa os pobres, né? Ele veio da onde, né? Se ele já foi deputado, em quais pautas ele já votou? Pauta para me ferrar ou pauta para me ajudar? Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que ver. A mesma coisa é o governo federal. Tipo, muita gente votou no Lula, o Lula é esperança, tal. Cara, ótimo, Lula é um ser humano sensacional. Eu acompanho há muito tempo, há muitos anos, enquanto catador MNCR, né? Eu sei que ele é uma pessoa que tem boa vontade, né? E se preocupa sim com a causa dos catadores e das catadoras. Muita coisa não tá saindo porque, cara, igual eu já falei, tem muitas críticas. Eu tenho muitas críticas. Escolhe mal, equipe, comunicação do governo tá uma porcaria, né? A gente viu aí, por exemplo, o caso esse caso do Pix aí, né? Que a fake news reinou e o governo teve que revogar e não sei o que, foi uma confusão danada, né? Justamente por essa polarização. Porque não adianta nada. Então, tem o presidente da República, né, como eu falei, e aí tem a Câmara Federal, que são os deputados, e tem o Senado Federal, que chama bicameral, é um sistema bicameral, que são duas casas legislativas. Né? Então, tudo que o presidente fizer lá de lei passa por essas duas casas para ser aprovado e vice-versa. O presidente também tem o poder de veto, o poder de sancionar ou não, né? Determinadas leis. Né? Aí eles podem mudar, pode voltar, pode ficar enrolando, né? Então é importante quando vocês elegerem o presidente ou a presidente da República, a presidenta da República, vocês verem, não, quem são os deputados, os candidatos a deputados ou deputadas federais, né? Quem são os candidatos a senadores ou senadoras, né? Se eles, de onde que eles vêm, eles representam quem, sabe? Isso é muito importante. Então essa discussão política ela é muito importante para os catadores e para as catadoras tá fazendo, né? Hoje é sabadão, né? Então eu aproveito. Dia de semana eu tava querendo gravar alguns outros vídeos, igual eu gravei ano passado. E esse ano ainda não tive tempo. É uma correria danada, né? Recomeçando e tal. Eu tirei 15 dias de recesso. Né? Eu consigo fazer isso, né? Eu consegui fazer isso. Porque eu preciso descansar, eu precisei descansar. E quando eu fui começar a trabalhar no dia 2 eu tive uma alergia, né? E eu tô fazendo esses vídeos assim no final de semana, mas assim, a gente tem que se informar, principalmente nós catadores e catadoras, né? E os outros segmentos também, né? Porque, tipo assim, votar, trabalhar candidaturas progressistas. As pessoas precisam conhecer, saber o que é ser progressista. Ser progressista é ser a favor da vida, é ser a favor ao trabalho, à geração de trabalho e renda, né? Ao emprego formal também, acesso à saúde, acesso ao lazer, acesso à educação, né? As pautas, né, que respeitem os direitos humanos, né? Então é isso. Mas aí você tá falando que o outro lado é ruim. Cara, não tem coisa ruim do outro lado, só coisa ruim. Tem gente, eles trabalham a questão do empreendedorismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, eu sou eu sou progressista. Eu tenho um pensamento progressista, porque o pensamento progressista nós vamos fazer juntos, nós temos que ter oportunidades iguais, né? Não quer dizer que, tipo assim, eu faço o mesmo trabalho, eu faço um trabalho que eu tenho mais responsabilidade que o outro, eu faço mais que eu vou ganhar a mesma coisa que o outro. Não, cada um vai ganhar pela sua responsabilidade, pelo seu trabalho, pela sua, né? Mas as pessoas elas têm oportunidade iguais de acessar, né? Acessar o conhecimento, acessar as oportunidades, né? Para não ficar sempre, né? Uns crescendo, uns poucos crescendo muito e muitos não crescendo nada. Né? Então a gente tem que ter esse pensamento crítico. Então isso é muito importante para os catadores e catadoras. Então desculpa o vídeo longo, eu sei que nem todo mundo vai chegar até o final,
mas é um vídeo instrutivo, né? A gente fala instrutivo, né? Então é isso. Quebrada Filosófica, Gilberto Chagas, e eu faço coleta seletiva.